Boa noite. Vamos acolher o povo vai entrando, né? E hoje eu tenho duas músicas para apresentar para vocês. Enquanto o pessoal vai chegando, né? Ó, o Hugo já entrou, a Dai, a Micaele, o Leonardo, nosso convidado de hoje. E eu quero passar primeiro essa música chamada Pausa. Vamos escutar enquanto o pessoal vai chegando, tá bom? É o que o mundo tá passando. Bem-vindo aqui no canal Humanizar. Tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausa. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma. Bem-vindo no canal Humanizar. Daqui a pouco o nosso encontro. O mundo precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, calma. Quem é que nunca disse precisa de espaço? Que a vida era corrida, que andava ocupado. Calma, a vida precisa de pausa. Quem é que nunca disse que faltava tempo pra ficar em casa, ficar sem fazer nada? Calma, a vida precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, Calma, calma. calma, 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 calma. o mundo Precisa de calma. Muito boa noite, bem-vindos aqui no canal Humanizar no Instagram. Estou muito feliz, olha, já tem 18 pessoas aí compartilhando. Então aviso o pessoal que vai começar a nossa conversa e hoje nós vamos falar sobre crise. Algumas pessoas não gostam muito dessa palavra, mas crise é uma grande oportunidade. E vamos conversar, vamos refletir e vamos ver o que é possível fazer. Será que a crise é ruim? Claro que não, a crise carrega em si um grande potencial para as mudanças e quem sabe, como diz a música, o mundo precisa de uma pausa, o mundo precisa de calma e tudo mais, né? Está conosco a Cris lá de Ourinho, o irmão Ismael, que foi o nosso convidado de ontem, a Andressa Barbosa, advogada lá de Londrina, está conosco. A Laís Teixeira tá junto, a Val Cruz, o Martinho, você vai ser convidado também por esse canal aqui, hein? A Adriana lá de Londrina, que Deus abençoe também todos vocês. E já vamos começar a nossa conversa, o nosso convidado de hoje, né? E eu quero fazer já a apresentação dele. Então, o Leonardo é paulista do interior de São Paulo, da cidade de
Ourinhos. Ele é filósofo, com formação teológica, graduando em pedagogia e reside em São José, Santa Catarina, tá bom? Trabalha como professor no Colégio Conhecimento e no Marista Escola Social de São José. Esse, então, é o nosso convidado de hoje. Gente, eu vou ter que desligar aqui o WhatsApp, porque senão o povo não deixa eu trabalhar aqui, tá bom? E é isso mesmo, a Cris está falando, o mundo precisa de calma, realmente está precisando de calma, né? É um momento da gente repensar as nossas vidas e tudo mais. E para começo de conversa, vocês sabem que eu sempre estou trazendo alguma coisa de reflexão, né? E, para variar, tem gente perdida no WhatsApp aqui perguntando, Padre, onde você tá? O povo ainda não entendeu que essa semana nós estamos no Instagram, porque estão acostumados muito nas redes sociais lá do YouTube, né? E essa semana a gente acabou fazendo isso, né? A Natasha manda abraço. Se não cair a internet, iremos assistir. Tá bom, Adriana, pode deixar que vamos estar juntos, tá bom? E vamos lá. Gente, desde tempos imemorais, tempos passados, o homem sobreviveu a guerras, a muitas tragédias e crises de larga escala. Então essa não é a primeira crise que a humanidade enfrenta. A gente já enfrentou várias coisas. E as crises deixam sua marca, que passa de geração para geração, mas também fica em nossas mentes e coração. Vivemos épocas de mudanças e de incertezas constantes. O que hoje é certeza, amanhã não pode ser. É o que nós percebemos o tempo todo, né? A palavra crise deriva do grego crino, que significa eu julgo e escolho. Olha que interessante, hein? Eu julgo e escolho. Muito bem, está conectada aqui a nossa queridíssima Rebeca, lá de Ourinhos, a irmã do Padre José Neto e também a irmã do Leonardo. Seja bem-vinda, Rebeca. Aqui o Frei Victor também está conectado. A Ketin também está aqui conosco e o pessoal está entrando nessa live que vai ferver, né? Muito bem, quando a gente fala de crise, a gente também tem que levar em consideração quais são os tipos de crise. Primeiro, elas podem ser normativas. Quando a gente fala de ser normativas, a gente está falando daquelas que pertencem ao ciclo da vida, tá? E alguns momentos esperados. Por exemplo, adolescência, vida adulta, isso pode trazer uma crise para cada um, tá? Nesse ciclo. Ou quando você entra num trabalho novo, ou quando você se casa, vive aquele primeiro momento. Então, são normativas, então a gente pode passar por uma crise dessa situação. E também elas podem ser não normativas, que são as crises que acontecem nas circunstâncias da vida, na adversidade, como essa que nós estamos enfrentando, porque ninguém esperava uma crise dessa. Todo mundo ficar dentro de casa, onde já se viu, né? Ninguém nunca aconteceu isso, pelo menos nessa temporada que a gente vive da nossa humanidade, a gente não pegou. Hoje eu escutei uma coisa muito interessante, que o mundo só parou na Segunda Guerra Mundial, né? Que teve toda uma confusão, a economia foi para água abaixo e agora, nessa situação do coronavírus, foi o momento que a gente também parou, mais do que na Segunda Guerra Mundial. Muito bem, para lidar com as crises pessoais, podemos optar por não fazer nada ou assumir uma grande oportunidade de melhorar e ter oportunidade, tá bom? Entrou também aqui o pai do Leonardo, Silvio. Que Deus abençoe você, meu irmão. Então agora vamos convidar o nosso convidado, o Leonardo. E a gente vai começar esse bate-papo aqui, tá bom? Sejam todos bem-vindos, é uma alegria. Vamos avisando aí. Boa noite! Boa noite. E aí? Tudo bem com você? Tá tudo bem, e você? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. E você, tá ouvindo? Tá legal. Tá conseguindo me ver também, né? Ah, sim, com Então certeza. tá bom. Você é um novo homem, né? Olha, eu acho que por fora sim, mas essencialmente acho que não. Acho que eu continuo mesmo. Talvez com os quilos a menos, mas a mesma coisa. Muito Talvez mais bem. amadurecido, com certeza.
Ah, o Hugo ontem, depois que terminou a nossa live, ele falou: Nossa, o Leonardo saiu do meu sindicato, né? Porque o Hugo, ele sabe que ele é gordinho, né? Ele falou: Uhum. Ah, o Leonardo saiu, a Vanessa do Lins, que eu falei: Pois é, né? E agora você? Vai ter que ter um novo grupo aí, né? A gente Mas, nunca deixa, Leonardo, a gente nunca deixa de ser gordo, na verdade. A gente sempre não, continua. né? Então tá bom, ó, seja bem-vindo aqui no nosso canal. A gente espera que você faça uma boa reflexão, porque é isso que o pessoal está esperando, o pessoal que está conectado. Ontem, com o irmão Ismael, nós falamos sobre a construção da esperança. Foi um tema bem bacana e mexeu com as pessoas, né? Hoje eu já tive contato com algumas pessoas que escutaram ontem, então foi bom, tá bom? Então, fica à vontade, já te apresentei. E a primeira pergunta que eu faço para você, Leonardo, é o seguinte. Vamos começar por definição. Filósofo adora trabalhar com ideias, né? Com É isso aí. conceito. Você poderia falar para nós? Eu já falei aqui que o conceito de crise tem origem lá nos gregos, né? Mas você poderia especificar mais. O que que é uma crise? Bom, quando a gente fala de crise, a gente sempre, acho que você trouxe a questão dos gregos e etimologicamente falando, né, pegando a origem da palavra, é muito legal porque a gente consegue entender o que que é o significado disso. Mais do que o conceito ou a ideia, é entender o que que ela fala de fato, o que que a palavra existe, o porquê que ela existe, né? Então, pensar a crise no âmbito da medicina, por exemplo, a crise é um estado de passagem. Quando um paciente tem uma crise, ou ele vai morrer, ou ele vai continuar vivendo. Eu acho que a crise é o grande. Vamos tentar colocar uma imagem nisso, né? O momento de crise é o momento de você parar como se você estivesse no grande desfiladeiro, numa beira de uma montanha. Ou você pula do outro lado para alcançar o outro lado, ou você permanece ali e recua. Eu acho que a crise, né, não só por aquilo que a gente estuda, por aquilo que a gente percebe, acho que toda a história da filosofia e toda a história da humanidade, ela foi se construindo a partir de crises, né? Ela foi se tecendo e trazendo elementos a partir dessa discussão de todas as crises que aconteceram, né? Todas, se a gente for pensar. E eu acho que estruturalmente a crise é um momento de oportunidade, é um momento de crescimento, é um momento de maturidade, a crise é um momento de passagem. E eu acho que agora, mais do que pensar a passagem enquanto Páscoa, né? A Páscoa mesmo da passagem mesmo, né? E aí a passagem da morte para a vida e trazer esse elemento importante dessa discussão de uma passagem, né? Então, onde você escolhe, ou você toma uma atitude nova ou você fica na mesma coisa. Então a crise é esse grande momento de oportunidade. Se eu pudesse talvez traduzir a palavra crise, eu traria como oportunidade, como transformação, como mudança, como, enfim. Eu concordo plenamente com você, porque quando chegou esse decreto do governo, né, da saúde mundial, que todo mundo tinha que ficar em casa, eu falei, e agora? Opa, é um momento da gente se reinventar, e eu estou muito com isso na minha vida pessoal e espiritual. Ó, quando eu voltar, eu tenho que voltar melhor, alguma coisa que faça sentido primeiro na minha vida, não é simplesmente aparecer diferente para os outros, né? Não Uhum. é nesse sentido não, né? Então assim, eu quero viver mais plenamente. Então, opa, aí eu estou correndo atrás, aprendendo mais coisas, principalmente pelas redes sociais. Então, por exemplo, esse trabalho que a gente está fazendo aqui já é fruto dessa crise. Opa, e uma coisa interessante também, Leonardo, que a gente precisa lembrar que crise ela chega quando você percebe que as coisas que você estava fazendo não tem mais sentido, perderam sentido. E aí a gente vai vendo que o mundo teve que parar para repensar várias coisas. E isso mexe com as pessoas. Olha a crise na economia, olha a crise na política, olha a crise nas organizações, na empresa. Para dizer o seguinte, gente, não dá para ficar no piloto automático como a gente estava acostumado. Eu acho que até o processo da própria palavra normal, né? Que pra mim eu acho tenebrosa essa palavra. Quem me conhece sabe que se eu pudesse eu bania essa palavra da humanidade, porque o normal ele só serve para duas coisas, para temperatura de água e de essa definição, o processo de pensar a questão do que é normal, do que é o anormal, é a gente pensar que tudo aquilo que a gente construiu até agora foi normal. Então o normal fez a gente estar assim. Então a gente tem que pensar justamente o contrário. O que que é a anormalidade, entre aspas, né? O que que é a anormalidade ou o processo do não corriqueiro ou do não trivial vai fazer a gente pensar mudanças profundas. E aí você trouxe um fato importante
E tem uma coisa importante que é o próprio processo econômico, né? A estrutura do capital mesmo. A gente pensar enquanto uma estrutura de capitalismo que é extremamente doentio. Países e pessoas com discursos totalmente liberais que agora olham para o Estado e falam assim, não, você não é tão ruim assim, sabe? A gente pode voltar a fazer parcerias, né? A Espanha, por É, exemplo, era um país onde era privatizada a saúde, né? E eles devolveram para o Estado porque viram que não aguentavam mais. Então a gente percebe que a crise, a econômica, claro que ela não é toda, né? Ela não dá conta de tudo isso, mas até na educação também, né? Até na educação, se a gente for pensar, quantos estados aí estão pagando empresas para fazer construção de construção EAD, porque os professores não estavam preparados, as escolas não estavam preparadas, e assim vai. Eu acho que essa crise do coronavírus, ela veio para escancarar, para arrancar mesmo assim, todas as máscaras possíveis desse mundo e a gente tentar posturas e atitudes diferentes. Que, particularmente, eu não sei se a gente está preparado ainda para assumir algumas mudanças, sabe? Eu acho que eu tô valsando entre essa coisa que, tipo, vai dar tudo certo, vai passar e vai ficar tudo bem, e entre a coisa, tipo, putz, tá complicado, sabe? Onde a gente vai conseguir encontrar o meio termo nesse processo. Mas, assim como foi o 11 de setembro de 2001, para minha geração, essa geração vai ficar marcada por essa pandemia, sabe? Então, o que ela quer revelar para nós, né? E aí, o filósofo Bertrand Russell vai falar que, e dentro da frase dele, ele vai dizer que cada tempo tem sua verdade. E aí, a gente tem que pensar, que verdade é esse tempo, né? O que verdades trazem esse tempo, né? Que atitudes trazem esse tempo? Então, acho que é bem por aí mesmo. é. E aí fica uma polêmica, assim, para cada ser humano, né? Ou a gente pode se tornar herói ou vítima da crise. Uhum. Né? Claro, a palavra herói pode ser uma coisa muito fantástica, muito romântica, né? Aquela coisa. Mas o herói, gente, ele está comprometido com a ação. E a vítima está esperando salvação. Então, se a gente for depender do mundo, meu filho, para onde que nós vamos? É. E de fato, É para onde? eu gosto muito dessa ideia do paradigma do herói, porque me vem duas imagens assim muito fortes, né? Primeiro, o Chapolin Colorado, né, que é totalmente a ideia do anti-herói, porque é o cara que chega quebrando tudo, chega caindo, chega fazendo cagada e besteira. E vi o Don Quixote também, né? O Don Quixote de uma ideia onde você luta pela utopia, uma terra onde nunca se existiu, onde você vai sempre lutar para algo que talvez nunca vai existir, mas você está sempre buscando, sabe? Você está sempre lutando, você está sempre querendo, né? Então, eu acho que até os heróis do cotidiano e tantas atitudes assim, sabe? Quando você falou da ideia do herói, me vem sempre essas duas imagens na cabeça, sabe? E aí fica um desafio, a jornada do herói e a jornada da vítima. A vítima, se não se cuidar, vai ficar de pijama o dia inteiro. A gente está falando muito essas coisas esses últimos dias, né? E isso tem um poder, uma influência muito grande na nossa vida, né? Então, ó, eu estou aqui, mas eu tive que me preparar. Você também teve que se preparar. E isso gera uma energia tão profunda na nossa vida. A gente fala, ah, a gente não pode sair de casa. Tá bom, é verdade. Mas por que a gente não pode sair de casa? Por uma questão de saúde e de bem-estar e cuidado com os outros. Mas isso não limita a nossa criatividade e o nosso potencial. O ser humano, durante a história, desde a era primitiva, ele sempre enfrentou crise. E ele sempre teve que se adaptar. Agora chegou a hora da gente se adaptar de outra maneira. Uhum, de fato. E eu acho que essas adaptações vão revelando, né, as verdades que a gente pode se adequar, né? Acho que as possibilidades, as atitudes que brotam disso tudo, depende de como a gente vai se encarar também, né? De como a gente vai lutar e vai tentar fazer diferente. E a crise, e aí tentar pensar atitudes, e eu acho que você tem isso na cabeça, e eu também, quando a gente topou fazer esse papo, é que não existe receita de bolo, né? Não existe É, receita de bolo. Não existe uma receitinha onde você pega isso, coloca aquilo para dar isso aqui. Não. Eu acho que a gente sabe muito bem trabalhar com os nossos pensamentos, com aquilo que nós somos, com a nossa humanidade. E aí eu acho que principalmente na primeira semana, eu não sei se foi aí para ti. Você vive em comunidade, eu vivo sozinho, né? É um processo quase angustiante, assim, sabe? De você pensar e falar, cacete, e agora? Sabe? Desculpa se eu soltar uns palavrão, tá bem? Não, você não liga não. não, não. É força de expressão. E aí você pegar e falar assim, meu Deus, e agora? Sabe? Eu acho que como que a gente pensa e o que a gente faz de tudo isso. E aí
e a gente pode justamente cair numa angústia profunda onde você não consegue encontrar caminhos. Ou você consegue perceber que os seus pensamentos são só os seus pensamentos. E quando falando a questão da crise, me faz pensar a questão da crise de ansiedade, por exemplo, né? Que você, como psicólogo, já deve ter pego vários casos assim, né? E eu, que trabalho com interioridades, que é uma disciplina muito legal aqui no Marista São José, que trabalha a questão do autoconhecimento a partir de práticas de respiração, atitudes do yoga, por exemplo. Quando uma pessoa está em crise, o que normalmente a gente fala para ela? Respira, respira. Porque é na respiração que a gente volta à consciência daquilo que a gente é. A gente volta a tomar consciência do agora. Porque ou a gente vive muito do presente, e aí a questão da ansiedade, ou a gente fica muito preso no passado. E aí as duas coisas dão muita ansiedade. Então, quando eu concentro no presente e a respiração faz a gente concentrar no agora, aí a gente consegue trabalhar legal com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, e aí a gente consegue conviver com os nossos demônios, dá pra colocar assim, sabe? Eles vêm, eles gritam, eles bravejam, eles querem gritar, mas eles estão aqui. E a gente consegue aí, como diz como a experiência franciscana, né, de chamar de irmão, de chamar de irmã, né, inclusive aquilo que é ruim. É. Leonardo, tem uma pessoa que fez uma pergunta que eu achei interessante, né? Porque a gente sabe que o mal do século, todo mundo fala, a depressão, e esse ambiente de isolamento está bem propício para isso, que a gente pode chamar isso de crise, né? Uma crise que realmente a pessoa já não está bem, ainda acontece tudo isso de isolamento, né? Aí a pessoa está perguntando aqui para nós, como que faz uma pessoa que está num estado depressivo, e aí eu gostaria também de contribuir. Gente, uma coisa que não é só para o depressivo, mas para qualquer um de nós. Eu tenho falado muito isso para as pessoas. Rotina. Nós precisamos ter uma rotina. Ó, dentro de casa ou fora de casa, a vida precisa de uma rotina. A gente precisa ter um equilíbrio nas atividades. A gente não pode ficar só 24 horas deitado. A gente não pode ficar só vendo notícia na televisão. Não dá só para ficar comendo o dia inteiro. Entendeu? Não dá. Quer dizer, tem que ter um ritmo, tem que ter uma rotina. E outra, os pensamentos vão vir. Vão vir. Mas também vem uma outra coisa que a gente precisa aprender, que talvez faz falta. A capacidade de cuidar de si. Porque às vezes a gente está esperando que o mundo cuide de nós. Só que às vezes o mundo não está ali, por exemplo. Tem gente, no seu caso, sua mãe, seu pai, seus irmãos não estão aí, não porque não querem. Primeiro que existe uma questão concreta. Não dá nem para a gente pular de um estado para outro. Você mora em Santa Catarina, o outro em Curitiba e os outros em São Paulo. Como que nós vamos circular? Tem alguma coisa para circular? Não tem. Então é uma coisa concreta. Então, por essas coisas concretas, não significa que a gente não pode fazer nada. Então a gente precisa realmente pensar numa rotina, equilibrar os nossos pensamentos, participar de roda de conversa, rezar, e aí entra tudo que é de bom, né? É. E aí eu acho que a depressão também, desculpa, eu sei que você ia fazer outra pergunta, mas só Sim, pegando, não, pode ir, pegando vai. gancho, enquanto educador, né? Acho que a experiência enquanto educador, antes, né, fora de sala de aula, no espaço não formal, como foi toda a minha experiência na época do seminário, eu sempre fui educador, né, de juventudes, de adolescentes e jovens, e agora no espaço formal, né, dentro da escola, é pensar justamente a questão do processo da gente de se gostar, né? Da gente, mais do que se gostar, é a gente entender que o universo reside em nós e esse universo é maravilhoso, sabe? E aí eu trago muita questão da respiração, porque eu trabalho muito com isso e eu acredito muito nisso. E trabalhar com os nossos pensamentos, não só quando eles vêm, ou quando eles vêm e voltam, enfim, mas é a gente perceber que os nossos pensamentos são só os nossos pensamentos. Isso não é totalmente eu. Eu sou muito mais do que isso. Cada um de nós é muito mais do que isso. Sabe? Então, a gente trabalhar essas dimensões todas do nosso corpo, da nossa vida, da nossa história, e, enfim, eu acho que é cada vez mais a gente perceber a riqueza que nós somos. Não só para os outros, mas principalmente para nós. E quando a gente descobre que isso está em nós, a gente faz qualquer coisa nesse mundo. Bem, você já falou que não existe receita de bolo para crise, né? Para superar a crise, isso para mim ficou bem claro. E você começou a falar sobre os passos para fazermos um enfrentamento das crises, né? Você já começou, eu também dei algumas coisas, mas tem mais alguma coisa que você acha que pode enfrentar, ajudar no enfrentamento de uma crise? Por Então, eu acho. exemplo, você acha que as pessoas conseguem por si só sair de uma crise? Sozinha, às vezes? Ah, dificilmente.
Dificilmente. Eu acho que quanto mais ajuda a gente pede, quanto mais gritos a gente dá, mais a gente consegue, mais do que obter ajuda, mas eu acho que a gente consegue ter elementos de se sentir, mais do que importante, mas a gente se sentir vivo, sabe? Eu acho que quando a gente estende a nossa mão e alguém estende a mão para nós, ou as várias mãos, a gente acaba se tornando grato. Eu acho que o caminho passa muito pela gratidão, pela ideia da gratidão, da gente ser grato pela nossa existência, mas também as pessoas que comportam a nossa vida. Eu acho que sozinho é muito difícil. É aquela história de É, você não conseguir colocar para fora, não conseguir trazer, dizer o que você está sentindo. Acho que quando a gente diz o que a gente está sentindo, quando a gente diz o que a gente está vivendo, seja uma situação boa ou ruim, a gente já está falando sobre aquilo, a gente já tá meio que quase que se curando daquela coisa, sabe? A gente já está no caminho da cura. Eu acho que esse é o primeiro processo. e eu acho engraçado também que existe uma virtude, Leonardo, que vai favorecer muito as pessoas. A virtude da humildade. Se você for humilde, o universo todo vai mover todas as forças para te ajudar. Agora, se você permanecer no teu orgulho, não, eu dou conta, eu dou conta. Não, gente, tem coisa que a gente não dá conta. Tem coisa que eu não consigo. Tem coisa que falta ferramenta, falta conhecimento, falta clareza. Então, a humildade é uma coisa fundamental. Eu acho interessante quando as pessoas perguntam, ou numa roda de conversa como essa, ou num programa, Padre, o que que eu posso fazer? Não, isso não é sinal de fraqueza, isso é sinal de humildade. Ó, eu não estou dando conta de lidar, de ficar em casa 24 horas, não tem problema, então liga para alguém, vamos lá, vamos conversar, vamos falar. Isso que você está falando de pontuar as coisas, eu acho que é fundamental para esse enfrentamento da crise, né? Eu acho que o enfrentamento de uma crise, ou de várias crises, as que vão vir, então, sim, se a gente está passando por uma, pode ficar tranquilo que vão vir milhões de outras crises, né? Acho que estar em crise, acho que pensar desde o do processo do nascimento, né? Quando uma criança nasce, por exemplo, já é um processo traumático, já existe uma crise ali, né? Porque ela estava muito bem, quietinha ali, né? Estava bem gostosa e, de repente, ela tem que dar um outro passo. E aí eu acho que a gente, nos vários processos nossos de vida, enquanto existir consciência, enquanto existir é, atitudes de vida dentro de nós, sempre a crise vai ser nossa companheira e a nossa existência. E isso é maravilhoso, porque isso são oportunidades, são portas que se abrem, que se escancaram para a gente ser diferente, com a gente primeiro, depois com o mundo, né? Depois com as Sim. coisas, mas principalmente a gente reconhecer e de fato exercer o processo de gratidão. E quando a gente é grato, o universo devolve, né? O universo dá um jeito de devolver de um jeito maravilhoso, assim. Acho que isso tudo que você está falando é uma riqueza, não só humana, mas principalmente espiritual. A gente sabe disso. O próprio Cristo passou por uma crise, né? Quando ele foi para o deserto, que ele foi se deparar com a sua humanidade, com o seu projeto. Então, crise, gente, não vem para atrapalhar ou fazer a gente sofrer. A crise realmente é um período que a gente precisa repensar qual a maneira de como nós vamos conduzir as nossas vidas. E aí eu quero fazer uma pergunta bem pessoal. Leonardo, e as suas crises? Te ajudaram em alguma coisa? Uh! Nossa Senhora! Muito! Demais! Eu poderia compartilhar aqui no nosso canal, que eu acho que isso é interessante, né? Porque o que você tem para falar para nós sobre crises pessoais? Nossa, todas possíveis. Eu acho que a descoberta do seu corpo, a descoberta de si, o processo de entrar na escola, por exemplo, do primeiro dia de aula. O primeiro dia de aula, ele é imemorável, assim. Você sempre vai lembrar, você sempre vai se recordar. A primeira professora, a primeira paixão, enfim. Eu acho que são fatos que marcam a primeira vez, mas a primeira crise ou todas as outras crises que vêm daí, a minha saída do seminário, nossa, várias coisas. A crise para escolher fazer um processo cirúrgico, por exemplo, como eu passei, que é uma crise, né? Você não tem mais a capacidade de comer como era antes, né? Você não tem o estômago, né? Você tem uma parte dele agora, né? Então, e você se vê, você olhar no espelho e saber que É, aquele lá é o Leonardo e aquele que tinha 145 quilos era o Leonardo também. Então, como é que a gente pode trabalhar essas dimensões? Então, pensar a questão da crise, nossa, eu tive várias crises, várias crises, várias crises, e que me ajudaram no meu processo de maturidade hoje, que me ajudam no meu processo de maturidade, que me ajudam a reconhecer o homem que eu sou hoje, sabe? Então, sim, passei e com certeza eu vou passar por várias, várias crises. Eu acho que
a crise do tempo, o tempo fora, isso aqui que a gente está falando, né, esse período de crise que a gente está vivendo, mais do que fora, é também um elemento interior da gente pensar. A crise ela não pode ser ruim, ela não pode ser vista com um prisma ou uma ótica somente ruim. Ela dói, é ruim em alguns momentos, mas essencialmente ela é boa. Ela traz virtudes, ela traz transformações, né? E você? Conta das suas. Ah, meu filho, já tive tanta crise. Mas uma que me veio agora, que quando eu completei 27 anos, e é aquela fase, você está entrando muito de cara, né, de cabeça e corpo na vida de adulto. Eu passei uma crise com a autoridade, né? Eu esperava muito que as minhas autoridades fossem resolver as minhas coisas, né? E eu acho que isso também tem tudo a ver com a educação que a gente recebeu, a figura do pai, da mãe, aquela coisa, né? E aí até eu me tocar, que eu me tornei um adulto, meu Deus do céu, que uma coisa é você ser dependente, outra coisa é relação de autoridade. Nós temos autoridade, a gente tem que obedecer, tem aquelas coisas todas, mas a gente não precisa ficar dependendo ou sofrendo com os outros. Então, quando eu passei dessa fase, principalmente em relação à vida adulta, que eu percebo hoje, Leonardo, que está em crise a figura do adulto. A Uhum. figura do jovem é muito exaltada, mas ao mesmo tempo que é exaltada, a gente sabe que ninguém dá atenção para jovem. Mas o sonho de consumo da sociedade é se tornar jovem para sempre. E a figura do adulto vai sendo negativa. E eu tinha isso, sabe? Aí eu fui trabalhando, eu fui também fazer terapia, isso foi me ajudando, foi me educando, até que hoje, com 40 anos, graças ao bom Deus, estou com 40 anos, mas super feliz, assim, por ser adulto. Né? Porque o adulto, gente, ele tem responsabilidade, mas ele também tem muitas coisas que favorecem ele, principalmente a questão de escolher. Hoje, eu escolho com mais tranquilidade, né? Com mais clareza e sem aquela preocupação. Tá certo, mas certo para quem? Para quem que tá certo? Não é? Porque isso não é o critério. Nesse exato momento que eu estou vivendo, com as circunstâncias que me cercam, essa é a minha escolha. Essa é a minha escolha e eu estou feliz com ela. Então, essa crise que eu tive em relação à autoridade, nossa, ó, me ajuda. Não é que eu não respeito, né? Mas a minha expectativa em relação à autoridade, ó, Uhum. tá aí. Entendeu? Então, quando eu vejo alguns movimentos na sociedade, né? Vamos falar descaradamente aqui do nosso presidente, ou do governador, do prefeito, eu tenho uma consciência crítica, mas eu não espero nada de autoridade. Nesse Uhum. sentido, não. Né? Uma coisa é a gente se relacionar, a gente cobrar, tem um partido, né? Aquela coisa toda, vai. E aí, isso ajuda muito a nossa vida, né? Então, isso é um aspecto uma das crises que eu já passei e isso me ajuda muito. Outra crise, estou falando mais que o convidado hoje, né? Não, Outra não tem problema crise não. foi em relação ao meu projeto de vida, porque todo ano eu fazia uma avaliação do meu projeto, sempre voltava uma coisa negativa, é que eu não estava dando atenção para as pessoas. E aí eu fui fazer uma reflexão, quem que eu não consigo dar atenção? Aí eu fui ver que eu queria dar atenção para Deus e o mundo. Por exemplo, eu tenho vários amigos, conhecidos, pessoas do bem em todas as cidades. Imagina, eu já passei em 5, 6 cidades. Você acha que a gente dá conta de estar presente, participar na vida de todo mundo? Não. E aí eu fiz uma escolha e isso me ajudou muito. Dar atenção para quem está perto. Então, o fato de eu estar aqui agora em São Paulo, não é que eu esqueci do mundo, que eu esqueci das pessoas, mas eu, infelizmente, eu só dou conta de quem está perto. Quem está comigo, então eu vou me dedicar, e isso tem me trazido muita energia positiva, boa, e é isso. Quando eu for transferido para outra cidade, estiver perto de outras pessoas, a gente vai dar isso. E isso caiu por terra, porque isso também judiava muito comigo. Então, são crises que a gente passa na nossa vida, e quando a gente tem coragem de enfrentar, de tomar decisões, isso acalma a nossa alma. Tantos conflitos que a gente vê por aí, de crise na família, crise no trabalho, é porque muitas vezes talvez não parou e não tomou aquele processo de vamos, vamos tomar uma decisão e vamos viver essa decisão. Eu acho que. E aí me fez lembrar o tempo quando eu tava lá em Londrina que você me mandou embora. Eu...
Eu não mandei ninguém embora, não. Não vem Eu com adoro, eu adoro, essa. eu adoro dizer isso pra você, né? Pra brincar contigo, que você me mandou embora. E foi naquele tempo onde eu pude respirar, e aí eu volto à questão da respiração que eu estava falando no começo, né? Que eu pude respirar para tomar o fôlego e perceber que falei, pá, existe vida fora daqui, calma. Isso não é o fato do ser. E aí a gente coloca muita força naquilo que a gente vê fora. A gente projeta muita coisa fora que talvez dentro são expectativas que talvez você está criando, mas ninguém está criando. E você tá criando É, pra você e você acha que. E eu falava assim, meu Deus, mas eu tenho que ser padre, porque é minha família, porque as coisas, porque. Aí depois parava e olhava assim, e aí a Manuela, né, que foi a psicóloga que você me indicou, inclusive, saudades daquela mulher, porque ela me ajudou a fantástica ela. escancarar, assim, tudo aquilo que. E ajudou a tomar coragem, né? Ela olhou pra mim e falou assim, tá, mas quem tá criando essa expectativa? Ah, mas por que? Não, tá, tudo bem, mas quem tá fazendo isso pra você? É você? Não, se for você, tudo bem, eu até entendo. Eu acho que como é que a gente vai, sabe? Então, acho que as expectativas que a gente cria e as seguranças que a gente vai criando, e são falsas essas seguranças. Porque eu saí do seminário e, assim, eu tive a oportunidade de ser o homem que eu sou hoje, graças aos Oblatos de São José, que eu sou extremamente grato, e vocês eternamente grato. Mas tem muita vida fora, sabe? E aí, se não fosse se a gente tomar certas decisões escapar das nossas seguranças, ou daquilo que a gente vai criando como falsa segurança, talvez eu nunca conheceria tantos corações maravilhosos aqui em Santa Catarina, sabe? Dos meus alunos, de pessoas que são fantásticas, que me amam e encontram uma referência em mim. De pessoas que esperam não só a questão de uma aula boa, ou de um conceito, ou de uma ideia, mas um abraço, ou a minha relação com os meus pais, a minha relação com a minha família, eu saber quanto é que custa, sabe? De você vender o almoço para comprar janta, de você saber quanto é que custa, você saber que você tem que lavar roupa mesmo de ano, de você saber que você tem que acordar mais cedo para fazer, sabe? Então, são experiências que você se permite viver que talvez as falsas seguranças que você tem, elas não te dão essa oportunidade. E você tem que romper com muita coisa que você acha que aquilo é só aquilo que existe, para de fato você fazer experiências que são de fato vida. E aí lá no interior da Bahia, lá no Itaibó, e aí eu assisti um filme esses dias, Bacurau. Se você não assistiu, assista, ele é fantástico. Assistiu? Fantástico, Maravilhoso, fantástico. né? Não, Muito Bacurau é bom. incrível. O filme bom, vou não falar outra coisa. E aí, naquele filme, me fez lembrar do Itaibó, lá na missão da Profissão Perpétua do Rena, lembra? Aquela Bahia Sim. maravilhosa, bem no interior da Bahia. E aí, tinha algumas pessoas que a gente ia visitar na casa que eles falavam assim: ah, Léo, sabe que a gente só vive uma vez, né? A gente só vive uma vez. E é verdade, a gente só vive uma vez. A gente só vive uma vez essa vida. E não dá pra brincar de viver. A vida é muito Não, mais. não, não. Não dá pra brincar de viver, sabe? É, Então, a gente perceber que as oportunidades, não só as crises, mas aquilo que a gente vai criando, é saber reconhecer e colocar numa balança e perceber o que de fato é verdade, o que de fato eu tô criando, né? E é. aí a gente tomar as decisões. Léo, você me deu agora um insight muito bom, porque a gente tem muita dificuldade com a expressão acabou. A gente acha que acabou é uma derrota, um fracasso. Mas tem coisa que acaba para começar uma coisa nova, Uhum. muito melhor. E a gente fica apegado. Ai, mas ele me deixou, questão de relacionamento. Ai, eu fui despedido. Meu, você tem noção que vem na frente? Uhum. Você tem noção as pessoas que você vai conviver? Nossa! Então, o conceito acabou tem que parar de ser negativo para muitas pessoas. Acabou, graças a Deus! Porque agora você vai viver outro tempo, vai aprender outras coisas. É claro que o processo de acabar envolve luto. E luto não é uma coisa tão tranquila. Mas se a gente se alimentar de esperança, que é o tema de ontem, né, com o irmão Ismael, e se a gente também tiver mais amor à nossa vida, e como diz o pessoal lá da Bahia, a gente ter noção que a gente só vive uma vez, a vida vai decolar, meu irmão. Mas não tem como, né? Aí o Frei Lucas está falando aqui do nosso fundador. Agora começa. Isso mesmo. Agora começa, né? Então tem crise que a gente enfrenta com dor. Aí eu falo para você, não foi uma dor para você sair da vida religiosa? Foi uma coisa tão tranquila assim? Não, não foi. Não foi. Não foi, mas foi necessário. Eu acho que foi um nascimento.
Foi Olha, uma vida que se constrói. E talvez a gente, se não se toma certas decisões, talvez mais pela questão da felicidade ou da infelicidade, sabe? Eu acho que a felicidade ela é um processo que a gente constrói onde a gente está. Se a gente faz aquele sim, lugar o nosso céu, ele vai ser o nosso céu e pronto, acabou. Pode vir claro. o mundo, pode estourar qualquer outra coisa. Se a gente faz aquele momento ser feliz, ele vai ser feliz. Independentemente do lugar. Então, mas são certas atitudes que faz a gente perceber que nós estamos vivos. Isso é maravilhoso. Isso é Nossa, é maravilhoso. fantástico, né? Léo, tá quase terminando aqui a nossa live. Já? Já Oh, tá meu Deus do terminando. céu! Daqui a pouco a gente fica sem o momento, né? Então, É. ó, vamos finalizar. Qual é a sua mensagem final para todos que estão nos acompanhando? Tem muita gente conectada aqui conosco, acompanhando, né? Qual é a sua mensagem para todos aqueles que estão aqui? Bom, Benelson, primeiro agradecer, né? Primeiro agradecer pela tua referência na minha vida, pela tua história, pela nossa existência, tocado uma do outro, isso desde quando eu era adolescente, né? Desde E, quando, num abraço da paz, você olhou pra mim e falou assim: e aí, você não acha que tá na hora de você voltar, meu irmão? Né? E aí, eu afastado, né? Naquela crise de adolescente, e é maravilhoso ser adolescente também, porque adolescente, eu brinco com a Kathleen que eu falo que adolescente é maravilhoso. Quando eu vejo um grupinho no shopping, eu fico feliz demais, assim, porque adolescente são oportunidades maravilhosas, assim, sabe? É ruim, mas é maravilhoso, sabe? Eu não troco. Eu trabalho com adolescente jovem, assim, por nada. Uhum. E eu acho que desde adolescente a gente trabalhar essas dimensões e você ter sido uma grande referência na minha vida. Acho que as pessoas que estão aqui também, muitas delas são extremamente referenciais assim para mim. E a mensagem que eu deixo é da gente não perder a capacidade da gente saber aonde a gente está vivo, reconhecer os nossos sinais de humanidade. Quando a gente se torna mais humano, mais perto de Deus a gente fica. Ah, sim, E sem são vários teólogos que trabalham essa dimensão, e é uma coisa que eu estava pensando muito sobre isso, sabe? E nessa Semana Santa, que é uma semana totalmente diferente, me faz pensar justamente essa noção de passagem, a gente perceber os sinais de existência e os sinais de vida que brotam. Que não significa que a gente não vai sofrer, que não significa que a gente não possa ficar triste, que não significa que a gente tem que dizer, eu tô triste hoje, eu não tô bem. Isso é maravilhoso, tá tudo bem, tá tudo certo. É a gente perceber que as atitudes que brotam de nós são oportunidades sempre. As crises que vêm, todas elas, as que estão agora, não só na humanidade, mas principalmente as que vão vir ainda, todas elas são oportunidade. Todas. Todas são oportunidade. E saber reconhecer as pessoas que estão do nosso lado e cultivar a gratidão. Acho que a ingratidão é o pior dos sentimentos. Claro, né? Você como psicólogo sabe que não existe pior e melhor sentimento, né? Mas o Uhum. processo da ingratidão faz a gente perder a noção de que o outro é importante. Perder a capacidade de dizer a questão do obrigado. Mais do que obrigado por uma caneta, por um copo d'água, enfim, é a gente ter a capacidade de saber que o outro não tá fazendo por obrigação. Ele está fazendo porque ali há um sinal de amor, um cuidado, uma empatia, enfim. Todo mundo, e empatia hoje virou slogan, né, de todo mundo. Eu acho que é a capacidade da gente cultivar a gratidão, cultivar o processo de ser grato. E quando a gente é grato, o universo dá um jeito de devolver, sabe? Então, é perceber os sinais de vida e reconhecer que nas crises há portas escancaradas. Uma se fecha, mas vai abrir milhões lá na frente. Nossa, isso é maravilhoso. Então, Léo, quero te agradecer. Você é o nosso segundo convidado desse projeto, né? E com certeza Tá eu vou te todo chamar mundo falando outras para vezes. continuar aqui, Benel, só. E foi muito bom esse papo, falando sobre como superar as crises, né? Aproveitar esse momento de crise. E, ó, estamos aí firme e forte. Obrigado pela sua amizade, pela sua confiança. E você sabe que eu também confio muito em você. Você é uma pessoa muito capacitada e uma pessoa muito pura, no sentido assim, você é o que é, né? Então, uma pessoa feliz, contribui sempre com as pessoas, muito educado, fino, né? Então, isso alegra muito o nosso coração. Eu fico feliz de ter essa experiência, né? Morei pelo menos 2 vezes contigo, algumas vezes, né? Então, isso é muito bom. Então, eu desejo para você toda a felicidade do mundo, que Deus te abençoe, uma boa Páscoa, porque todos nós iremos ressuscitar com muitas novidades por aí. É isso aí, Benassi, obrigado. E pode contar comigo sempre, tá? Você sabe que em São Paulo eu tenho um carinho, porque o homem que eu sou hoje eu devo muito ao Santuário Santa Edviges, né?
que eu aprendi, as pessoas que eu conheci, o processo meu de vida, né? Então, tem pessoas aí que eu sou extremamente grato e eu amo. Então, sempre que você precisar, só dá um toque que é nós. Tamo junto. Tá bom. E você aqui também, tá bom? Quero mandar um abraço para meus pais, Neto, Rebeca, Catherine também. Isso. Quero mandar um abraço para todo mundo, as pessoas que são próximas, que a Maria tá falando aí, Micaelen, a Kate, enfim, Martinho, Lucas. Então, um beijão para Todo vocês. mundo. A Obrigado mesmo. Jaque. Nossa, ó, é gente de Londrina, de Curitiba, de Ourinhos, de São Paulo, né? Olha, o pessoal tá Não, uma tem gente, maravilha. tem aluno meu aqui, que eu tava vendo aluno meu. Tem, né? Ó, de Santa Catarina, que bom. Então Parabéns, você, afilhado. Eu vi aqui, ó, 4 meses de casamento, você e o João. Beijo pra vocês. legal. Então, gente querida, a gente agradece então, Leonardo, por essa participação e a gente se vê no próximo encontro, tá bom, Leonardo? É nóis, eu que agradeço, Benelson. Obrigado por tudo, tá? Valeu. Valeu, E eu vou beijo. continuar um pouquinho aqui com o povo. Até mais, hein? Tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau. Muito bem, gente querida, você viu que papo bacana, maravilhoso, né? E ali, ó. Então, amanhã, às 21 horas, nesse mesmo horário, nesse canal, teremos a presença do Padre José Neto, que é irmão do Leonardo. Amanhã vamos falar sobre sinais da ressurreição. E se você ainda não está nos seguindo no Instagram, pode nos seguir. E também lá no YouTube a gente tem um canal Humanizar, que também tem vídeos de psicologia e espiritualidade. E nesse tempo de quarentena, o nosso canal está empenhado para cuidar de você, da sua saúde mental e também do seu desenvolvimento, porque o nosso canal tem esse compromisso do desenvolvimento pessoal. Tá bom? Semana que vem, gente querida, vai ser a vez das mulheres. As nossas convidadas, somente mulheres. Na segunda-feira, teremos a nossa queridíssima daqui do Santuário Santa Virgem, a Daiane. Ela vai trazer um tema na área da psicologia. Vai ser bem bacana o nosso bate-papo. Na terça-feira, vamos falar de literatura, porque a literatura enriquece a alma e tem tudo a ver também com o nosso contexto de vida e ajuda muito. Então, terça-feira, a Mari, lá da Zona Norte da paróquia Nossa Senhora de Fátima, é a nossa convidada. E na quarta-feira, nós vamos falar de história com uma mestra lá de Londrina, a Leda Patrícia. Ela é a nossa convidada aqui no canal Humanizar, tá bom? Gente querida, chegou ao fim, com muita tristeza, mas eu preciso terminar, porque senão daqui a pouco o canal começa a barrar. Eu não entendo muito direito, né? Mas eu preparei uma música final aqui que fala que é o Meu Sol, da banda Vanguard. Que Deus abençoe cada um de vocês e permaneça em casa, permaneça feliz. E amanhã, com certeza, estaremos aqui 9 horas para acolher o Padre José Neto. Tá bom, gente? Um abraço, obrigado pela audiência e por estar conosco nessa quarentena. Valeu! Sabe que viver é se entregar, sabendo que ninguém vai te julgar. Obrigado, Cris Vieira. Que Deus te abençoe. A Maria Ribeiro, a Cris, o Frei Victor, o Silvio Melo, a Jaque de Ourinhos, a Micaele aqui do Santuário, o Frei John, daqui de São Paulo, a Joana, dando boa noite. Amanhã, uma estrela de manhã. Tchau, Frei Lucas. Até mais, hein? Você é meu sol. Mulher, tem entre linhas faces.